E aí galera, aqui é o David. Nos últimos dias, o assunto mais comentado no mundo é sobre uma possível terceira guerra mundial, por conta dos conflitos que estão acontecendo entre os Estados Unidos e o Irã. Mesmo que os brasileiros tenham feito muitos memes sobre o caso, a possibilidade de uma nova guerra mundial está aterrorizando muitas pessoas. Será que vamos ter uma terceira guerra mundial? Se realmente tiver uma nova guerra, o que pode acontecer? Essas e outras coisas iremos falar no vídeo de hoje para você. Saiba agora, e se a terceira guerra mundial acontecer? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que está acontecendo, vamos te explicar um pouco sobre o assunto. Toda essa tensão começou bem antes do ataque aéreo que matou Qasem Soleimani. Os Estados Unidos e o Irã não têm boas relações há um bom tempo. Porém, tudo se intensificou nos últimos dias. Tudo começou a ficar mais tenso no dia 27 de dezembro do ano passado, quando uma base militar de aliado dos Estados Unidos no Iraque foi atacada com mais de 30 mísseis, vitimando um americano que prestava serviço por lá. Os Estados Unidos apontaram como culpado do ataque a milícia chamada Hezbollah, apoiada pelo Irã. A resposta desse ataque veio no dia 29, quando os americanos realizaram ataques às bases de milícias no Iraque e na Síria, tirando a vida de 24 pessoas. No dia 31, os membros dessas milícias invadiram o perímetro da Embaixada dos Estados Unidos no Iraque. A embaixada ficou cheia de manifestantes por mais de 24 horas, quando as milícias pediram para que eles se retirassem. A tensão subiu muito com o ataque de drone dos Estados Unidos no aeroporto de Bagdá, que matou o general iraniano Qasem Soleimani. O Irã prometeu vingança aos americanos e cumpriu com o recente ataque a duas bases americanas no Iraque. Em um comunicado oficial na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos revelou que nenhum americano morreu durante os ataques e que vai avaliar se vão fazer uma resposta militar. Será que uma nova guerra mundial vai acontecer? Os líderes do Irã prometeram vingança à América. Já o presidente dos Estados Unidos provoca o Irã com seus tweets um tanto quanto polêmicos. Porém, para termos uma nova guerra, muitas coisas precisam acontecer e, obviamente, precisa ter o envolvimento de mais países. Os especialistas acreditam que não terá uma nova guerra mundial, de acordo com os especialistas consultados por um dos principais meios de comunicação do país. O Irã é uma força regional, que não tem peso de envolver outras potências globais no conflito. E sem a Rússia, China ou União Europeia medindo forças com os Estados Unidos, não teremos uma guerra com proporções globais. E se tivermos uma nova guerra, o que pode acontecer? O cenário de uma guerra é catastrófico. Para você ter uma ideia, estima-se que na primeira guerra morreram cerca de 20 milhões de pessoas. Já na segunda, esse número subiu muito, foram mais de 80 milhões de pessoas mortas. E para muitos, se acontecer a terceira guerra, poucas pessoas no mundo irão sobreviver. Se forem utilizadas armas nucleares em um conflito, é possível que isso realmente aconteça, já que elas são extremamente letais e devastadoras. Contudo, se ocorrer um conflito armado em campos de batalhas, possivelmente ocorra no Oriente Médio, já que levar tropas de soldados para invadir os Estados Unidos seria praticamente impossível. Em caso de uma guerra, o país mais seguro do mundo para se estar é a Suíça, e tem algumas razões para isso. A geografia natural repleta de Alpes e montanhas, o que dificulta bastante a invasão terrestre, e também a Suíça é o único país do mundo que tem abrigos o suficiente para toda a sua população. Guerra é um tempo de incertezas em relação a tudo, principalmente em relação à economia, onde a tendência dos preços de todas as coisas do dia a dia subirão muito, principalmente o da gasolina, já que o Irã é um dos maiores produtores de petróleo. Os investimentos dos países envolvidos em guerras ficam praticamente focados na área militar, em desenvolvimento de armas e também em cuidados médicos para os seus soldados. São aplicadas diversas medidas para a redução do consumo de energia. Algumas mudanças são feitas no setor agrícola, que fica focado apenas à produção de grãos. Outras coisas mudam quando um período é de guerra. Por exemplo, os cargos que eram ocupados pelos homens que foram para a guerra passarão a ser ocupados por mulheres. E também são tomadas medidas de redução de consumo privado, incluindo racionamento, tanto para a indústria quanto para as famílias. Se o Brasil se envolver em uma guerra mundial, toda pessoa é um potencial soldado, que possivelmente será chamado para defender o país. Algumas leis entram em vigor. Quando o Brasil entra em guerra, as leis são bem rígidas. Se você quiser um vídeo só sobre isso, deixe aqui nos comentários. O mundo acabaria se acontecesse uma guerra nuclear? Existem grandes chances de uma devastação total caso isso aconteça. Entretanto, há bunkers espalhados pelo mundo todo, que são capazes de suportar ataques desse tipo. E na Noruega, existe a chamada Arca de Noé das Plantas, um bunker que abriga sementes de todos os alimentos do mundo. E aí, qual sua opinião sobre isso?
Você acha que podemos ter uma nova guerra? Coloque aqui nos comentários o que você pensa sobre isso e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e assistir os nossos outros vídeos. Até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso.